Nessa manhã eu não estou aqui para falar de mim, nessa manhã eu estou aqui para falar de Jesus. Alguém me ajuda a pregar nessa manhã? Eu preciso de pelo menos 700 ou 800 pentecostais. Ok, já vi que tem um povo do manto aqui, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Essa é a palavra que eu quero ler com você nessa manhã. Eu não sei qual é a tua versão, se você quiser, você pode acompanhar pelo painel. Mas ouça isso antes de eu entrar na mensagem. Existem 3 coisas que podem mudar a vida de qualquer pessoa. E a primeira coisa é ambientes. Repita comigo, ambientes. Porque os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Se você quiser cuidar do seu corpo, vá para a academia. Se você quiser se alimentar, vá para a churrascaria. Mas se quiser ouvir o que os céus estão falando, vem para a igreja, vem para a casa do tesouro. A segunda coisa que muda a minha vida e a tua vida são pessoas. Repita comigo, relacionamentos. Você é a média das pessoas a qual você convive. E embora essa frase pareça uma frase de efeito, uma frase coaching, a Bíblia vai dizer em Provérbios que se você anda com os tolos, você fica cada vez mais tolo. Mas se você anda com os sábios, você fica cada vez mais. Diga-me com quem tu andas e eu direi aonde você vai chegar. Por isso, nesse 1 ano que vocês estão vivendo, e nessa conferência, nesses dias que você vai estar sendo alimentado pela palavra de Deus, é tempo de você tomar decisões importantes na tua vida. Que decisão importante é essa, Felipe? De quem fica e de quem não fica na tua história. Por que, pastor? Porque se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim, ó, decide aí o que você vai fazer. Ou soma ou some. E a última coisa, além de lugares e além de pessoas, o que pode mudar a tua vida também, é que a Bíblia vai falar que o povo perece por falta de... E nessa manhã eu trouxe um livro que por onde eu passo eu trago ele. Porque, ouça isso, esse livro não foi escrito por mim, foi escrito por um avivalista, ele existe já, é um livro que já existe há décadas, e ele deveria fazer parte da leitura de todo cristão. Que ouça isso, você é fruto daquilo que você se alimenta. E não tem como você não se alimentar e conseguir permanecer de pé. Sabe, a Bíblia deve acompanhar todo cristão, mas a minha pergunta para você é, qual foi a última vez que você investiu na sua vida espiritual? O nome desse livro é Bom Dia, Espírito Santo. Você não deveria começar o teu dia abrindo o teu Instagram, lendo o teu WhatsApp, acessando o jornal, ligando a TV, não. É você dizer bom dia, Espírito Santo. Porque quando você coloca Jesus no começo, você vê Jesus cuidando de tudo até o final. Esse livro vai estar disponível lá no hall de entrada, eu vou estar lá. Se você quiser comprar, quero te dar um abraço, fazer uma dedicatória para você. O valor é R$45, você pode pagar no Pix, ou se você preferir, você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. A notícia boa é que se você pagar em 10 vezes no cartão, Jesus vai voltar muito provavelmente, você vai subir e a parcela vai ficar. Amém? Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Levanta a mão aí, tem alguém fazendo aniversário? Alguém vai fazer aniversário amanhã? Levanta a mão. Tem? Vamos lá, rapidinho. Quem chegar primeiro vai ganhar. Tem 2, só tem um livro. Vamos lá. Ih, meu Deus. Ah, meu. Tá, ó, seguinte. No final vou te dar um livro também. Fala seu nome. Tatiana, fala seu nome. Qual a idade? 37. 45. As 2 vão ganhar o livro. Vou dar o dela, no final você pega ela comigo, tá bom? Deus te abençoe. Um aniversário abençoado. Um ano cheio da presença de Deus. Tamo junto? Gostou do presente? Show de bola. No final você passa lá e acerta, tá? Alguém me ajuda a pregar? Não, vamos lá. Alguém me ajuda a pregar? Então sacode quem está do teu lado e fala assim, ó, nessa manhã, se você ajudar o pastor Felipe a pregar, no final desse culto, vou te pagar uma costela no Outback. Percebi os gordinhos mais empolgados aqui, viu, Vitão? Você viu? Teve uma unção diferente. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. A palavra de Deus vai dizer:
E logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa manhã é: a um passo do novo de Deus. Ok, vou falar para o lado esquerdo porque aqui ninguém pegou. Nessa manhã eu vim pregar que você está a um passo de viver o novo de Deus. Será que tem alguém desejando algo novo para a tua casa, algo novo para a tua família, algo novo para o teu ministério, algo novo para o teu trabalho? Será que tem alguém para celebrar essa palavra aqui comigo nessa manhã? Felipe, mas que passo novo é esse? O mesmo passo que Pedro decide dar em meio a uma tempestade, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas. Porque afinal de contas, ouça isso, qualquer um pode estar dentro de um barco, mas andando sobre as águas só quem está cheio do Espírito Santo. Irmão, ninguém quer te ouvir enquanto você estiver dentro de um barco. Mas quando você decide dar um passo para fora para andar sobre as águas com Jesus, muita gente vai te perguntar como foi que você conseguiu, e a sua resposta vai ser: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, o passo que Pedro decide dar é um passo que ele sai de uma zona de conforto e acessa uma zona de dependência, aonde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem faria por ele. A zona de conforto é um lugar maravilhoso para permanecer, só que nada acontece lá dentro. É por isso que talvez você chegou aqui nessa manhã e você poderia falar para mim: pastor, você não tem ideia do que eu tenho passado nesse último ano. Esses últimos meses na minha vida têm sido meses de dores. Só que algumas situações Deus vai permitir dores na nossa vida, que não são dores que nos machucam, mas são dores que você vai lembrar quando você sentia ela no período da sua adolescência, que você sentia no punho, no cotovelo, no ombro, nos joelhos, no tornozelo. Era a famosa dor e essa dor não te machucava, essa dor te esticava. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus nunca disse que te daria uma bênção, mas Ele sempre garantiu: eu vou fazer de você a própria bênção. E quando Deus olhou para a Lagoinha Barra Funda, Ele olhou e falou: vai primeiro crescer para baixo, porque semente primeiro quando é plantada vai enraizar, porque depois vai crescer, vai multiplicar. Eu acho que devia ter alguém pelo menos para levantar aqui a mão. Eu vim pregar para alguém que não quer ser adulado por Deus. Eu vim pregar para alguém nessa manhã que quer ser ativado por Deus. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Está começando um tempo novo, então se prepare para ser lançado fora da sua zona de conforto, porque nessa manhã Deus está te dizendo: filho, se prepare, porque nós vamos andar sobre as águas, eu e você lado a lado. Só quem está preparado para isso, pelo amor de Deus, aplauda Ele, faça barulho. Aleluia. Então Deus não te criou para viver uma vida confortável, Deus te criou para viver uma vida confrontável. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Sabe, há um tempo atrás eu estava assistindo um documentário que falava a respeito de um filhote de águia. E quando aquele filhote nasce, ele está no ninho, acalentado, protegido, sendo alimentado pela sua própria mãe. Mas quando a mãe águia vê que o filho está preparado para voar, ela não avisa, ela não comunica, ela simplesmente pega suas garras, tira o filho do ninho e lança ele para fora do ninho. E quando aquele filhote de águia começa a cair, ele logo pode pensar consigo mesmo: agora acabou, agora terminou, agora não tem mais jeito. Talvez você pode ter chegado aqui assim nessa manhã: pastor, meu casamento acabou.
Pastora, minhas esperanças acabaram. Pastora, minha empresa depois dessa nunca mais vai se levantar. Só que aquilo que você chama de ponto final, Deus está chamando de vírgula. Porque ninguém coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. O teu casamento não é teu, é de Deus. A tua empresa não é tua, é de Deus. A tua história, antes de ser tua, ela foi escrita pelo Alfa e o Ômega, o princípio e o final. E Ele está cuidando de tudo, Ele está no controle de tudo. Ai, pastor, que história linda. A águia voa, ela descobre o potencial que existia nela. Mas o senhor não tem ideia não, estou no fundo do poço. Pois é. Normalmente quando Deus costuma marcar algumas reuniões importantes com homens e mulheres, nunca é no topo da montanha, é sempre no vale de ossos secos. É quando todos se vão que você vê quem fica. É quando o dinheiro acaba que você vê quem te provisiona. É quando muita gente se afasta de você que você vê o que realmente faz sentido para a tua vida. E posso te falar uma coisa, fica tranquilo, porque você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço era o seu lugar. Bate na mão de pelo menos 3 pessoas e fala: fica tranquilo, a tua história não termina assim. Fica tranquilo, porque hoje Deus está gerando algo novo. Ei, Deus está gerando algo novo nessa casa hoje. Tem alguém para celebrar isso aqui comigo? Aplauda Ele o mais alto que você puder. Só que, vou te dar um bom conselho nessa manhã, posso? Sim ou não? Cuidado com o saudosismo. Porque o saudosismo vai te fazer acreditar que as melhores coisas que você viveu ficou no teu passado e não está no teu futuro. Conhece gente que tudo, ai, sabe o que é, Vitão? A igreja que eu era tão diferente. Porque ela cantava umas músicas na casa do meu pai, a unção e a poder. Agora vê o Marcelo Marques cantar umas coisas, não entendo nada. Que negócio é esse? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: não vos apegueis às coisas passadas, muito menos considerei as coisas antigas. Será que vocês não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo. Eu estou construindo um caminho em meio ao deserto. Então olha para quem está do teu lado e fala para essa pessoa: fica tranquilo, porque o novo de Deus não é para quem recebe. O novo de Deus é para quem percebe. Pegou essa, Vitão? Já ouviu essa? O novo não é para quem recebe. O novo é para quem percebe. Você pode estar uma vida inteira dentro da igreja: Deus faz algo novo. Deus está falando: ué, está percebendo não? Posso falar uma coisa? Acabou o tempo de você só ver o que Deus está fazendo. Acabou o tempo de você só ouvir o que Deus está fazendo. Acabou o tempo de você ver salvação na casa dos outros e na sua não. A partir de hoje, você não ouve e não vê. A partir de hoje, você será parte da maior história que o avivamento do Brasil já viveu. Você não fica de fora, porque a tua casa não vai ficar de fora, os teus filhos não ficam de fora, e a Lagoinha Barra Funda não vai ficar de fora do novo de Deus. Só quem crê nessa palavra, grita para Ele, faz barulho para Ele e aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia! Eu preciso pregar essa mensagem. Anote 3 chaves para que você possa viver o novo de Deus. Pastor, estou com meu bloco de notas aberto. Pastor, estou com meu caderno. Anota o que eu vou te falar. A primeira chave para quem quer viver algo novo é: Deus vai te dar uma direção sem te dar uma explicação. Olha o silêncio da morte. Ai, pastor, estava tão bom a parte de voar. Agora Deus vai dar a direção, mas não vai dar explicação. Como é que é isso? Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Deus vai apontar um destino, mas nunca vai revelar um processo. Jesus falou para Pedro: vai para o meio do mar, mas não contou para ele que uma tempestade encontraria por ele. E tem momentos na nossa caminhada que vai ser exatamente desse jeito: filho, vai na frente que no caminho eu te encontro. Vai na frente que no caminho eu te explico. Sabe qual é o nosso problema? Que na maioria das vezes a gente está anulando promessas de Deus, porque nós estamos tentando entender como é que Deus vai fazer. Irmão, não tente entender a lógica de um milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive. Em algumas situações, Deus vai chamar você para andar sobre as águas com Ele, mas em outras, Ele vai abrir o mar para você passar. Ninguém explica a Deus. Então, mais importante do que o como é que Ele vai fazer, foi quem foi que te falou. Porque Ele não é homem para mentir,
nem filho do homem para se arrepender, e toda palavra que ele tem sobre a Lagoinha Barra Funda já aconteceu. Eu preciso voltar alguns versículos dessa mensagem. E tudo começa no capítulo 14, quando os discípulos vão até Jesus para falar a ele: Jesus, sabe João Batista, aquele a quem anunciava o Senhor? Sabe João Batista, aquele a quem o Senhor amava, aquele a quem havia batizado Jesus nas águas? Pois é, João Batista morreu degolado, decapitado pelo rei Herodes. Quando Jesus recebe essa má notícia, ele entra para dentro de um barco, se retira para o meio do mar sozinho. Então uma multidão seguia ele porque sabia os milagres que ele realizava. E a multidão começa a clamar por ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai em direção àquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegam até Jesus e falam para ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Só que Jesus responde aos discípulos: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Guarde isso para você. Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos já estavam inquietos e impacientes, então aqui eu começo essa mensagem. Versículo 22, repita comigo: e ordenou Jesus. Tem coisas que ele vai te pedir com carinho, tem coisas que ele vai te falar com um jeitinho, mas tem coisas que ele vai te mandar fazer. Pedro entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. Imagina Pedro: Jesus, deixa eu falar uma coisa, estamos de luto. Pô, João Batista já morreu, já alimentou todo mundo aí, já curou os enfermos. Vamos embora para casa, vamos voltar para casa. É madrugada, está num lugar deserto. Pedro entra para dentro de um barco e vai para o outro lado do mar. E o incrível é que Pedro não questiona, Pedro só obedece. E toda vez que você fizer algo novo para Jesus, você vai ver sempre Jesus fazendo algo novo para você. Porque Pedro estava exatamente no centro da vontade de Deus. Então, talvez você tenha chegado aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu ouvi, foi Jesus que mandou eu casar, mas agora uma tempestade se levantou no meu casamento. Pastor, eu ouvi, foi Jesus quem mandou eu abrir aquela empresa, mas agora uma tempestade encontrou as minhas finanças. Pastor, foi Jesus quem me trouxe para esse lugar, mas parece que eu estou vivendo uma tempestade. Pois é, meu irmão, mas aquilo que você está chamando de tempestade, Deus está chamando de treino. Aquilo que você está chamando de adversidade, Deus está chamando de oportunidade. Porque toda adversidade é uma oportunidade de tornar Deus conhecido na nossa história. E a minha pergunta para você é: o leão para Daniel é oposição ou oportunidade? Oposição ou oportunidade? Fala para mim. Golias para Davi, oposição ou oportunidade? A fornalha para os 3 jovens, é oposição ou oportunidade? Aquilo que veio para te matar, na realidade está te treinando e vai te promover para o teu próximo nível. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu creio, eu sinto no meu espírito de liberar isso. Ei, Deus está renovando as suas forças, Deus está abrindo o teu entendimento, e Deus está falando: sou eu quem te sustento, sou eu quem guardo você, sou eu quem cuido você, e eu vou endireitar todas as tuas veredas. Só quem crê nisso, pelo amor de Deus, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Repita comigo: quando eu fizer algo novo para Deus, Deus fará algo novo para mim. E é no meio das tempestades que Ele aparece por onde a gente menos espera. Porque quando a tempestade inicia, a Bíblia vai falar que Jesus apareceu num outro barco para encontrá-los, correto? Não, vamos lá. A Bíblia vai falar que Jesus apareceu num jet ski para encontrar a Pedro, correto? Pastor, que viagem é essa, irmão? Toda vez que você for viver algo novo, também prepare-se para experimentar algo inédito. Um aleluia, ok? Nem sempre Deus só vai fazer algo novo na tua vida. Algumas vezes Ele vai fazer algo que ninguém nunca viveu. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para a tua vida. Ah, pastor, seja mais bíblico, ok? Ó Jesus no meio da tempestade andando sobre as águas. Pedro, olha para mim. Porque as muitas águas não podem me afogar e não vão afogar você. Pedro, olha para mim, porque o vento forte não pode me derrubar e não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, porque nesse capítulo da história pode estar na tempestade, mas no próximo capítulo vai estar andando sobre as águas comigo.
guarde algo para você, meu irmão. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta, nem o tamanho da tua adversidade, mas eu sei que todo temporal é temporário. Essa luta tem começo, essa luta tem meio, e essa luta tem aprendizado. Deus está te treinando, te capacitando para o teu próximo nível. Tem alguém comigo aqui? Só que sabe o que é o incrível? Que toda vez que a gente está diante de viver algo novo, a gente vai acessar algo desconhecido. E quando os discípulos olham Jesus andando sobre as águas, eles gritam de medo. A segunda chave dessa passagem é essa: enfrente os seus medos todos os dias. Primeiro Deus te dá uma direção, mas não te dá uma explicação. Mas quando Deus começa a fazer algo desconhecido, nós acessamos um novo nível e uma zona que vai nos colocar num lugar de medo. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa: está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Está na hora de sermos uma igreja mais esperta do que o diabo. Filipe, por que você está falando isso? Porque o diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. O diabo só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você fazer. O diabo não quer que você pare de orar. O diabo só quer que você não ouça aquilo que os céus estão falando. O diabo não quer te tirar da igreja, irmão. Ele só quer te colocar numa posição de morno dentro da igreja. Por isso, pode vir, eu estou aqui, nesse altar, falando com temor aqui. Pode vir para culto, dizimar, ofertar, orar, adorar, levantar a mão, cantar, servir, adorar, fazer campanha, jejum, oração, ler Bíblia todo dia. Enquanto você tiver medo, o inferno todo vai olhar para você e vai falar: esse aí está com medo? Não precisa se preocupar não, porque um crente com medo nunca vai viver o que Deus chamou ele para viver. O que o diabo quer fazer é só colocar a semente do medo no teu coração. Porque o medo, ele tem um defeito que é a paralisia, mas também tem uma virtude que é a dependência. Você precisa definir de que maneira você vai usar o medo, para te paralisar ou para te impulsionar. E o contrário de medo é O contrário de medo é Não, o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Porque tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. Tanto a fé quanto o medo te fazem experimentar algo que você ainda não experimentou. Só que o medo enxerga o que o homem vê, e a fé vê o que Deus já viu. Vou falar de novo. O medo vai te mostrar a tua realidade, mas a fé vai te mostrar o que pode se tornar. E a verdade é que quando você está cheio de fé, fé não significa ausência de medo, mas fé significa continuar apesar do medo. Fé é o que te coloca numa zona de dependência, onde você fala: Deus, eu nem sei por onde começar, mas se o Senhor for na frente, aonde o Senhor for, eu vou também. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas esse processo que eu tenho vivido nos últimos anos é muito novo para mim. Eu me lembro que poucos anos atrás, quando eu conheci Vitão e Lindsay, eu era um cara de bastidor, e tudo que eu queria era não estar vivendo o que eu vivo hoje. Só que Deus vai sempre dar um jeitinho de nos pegar. E posso falar uma coisa? Se você fugir muito dele, fica tranquilo que ele vai te encontrar em todos os lugares. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que eu sempre tentei fugir do meu chamado, mas aonde eu ia, ele estava. Eu ia para o lugar, tentava fugir, Deus falava: não é para você não, volta, vai. E eu lembro que quando tudo começou, eu recebi um convite para ministrar numa conferência. Um pastor amigo falou: Filipe, você viria para falar numa conferência da minha igreja? Eu falei: pastor, qual é a data? Eu nunca tinha pregado na minha vida, irmão. Qual é a data, pastor? Ele passou a data e falou assim: você não repara não, eu vou ver minha agenda. E aí eu te ligo, daqui a pouquinho eu te ligo, deixa eu só ver minha agenda como é que está. Eu nem tinha agenda. Naquela hora, irmão, sabe aquele sentimento do tipo assim: o que eu faço agora? Eu vomito, eu desmaio, eu chamo a ambulância, o que eu faço? Liguei para um amigo que já tinha vivido algo semelhante. Falei: cara, acabaram de me ligar e me chamaram para uma conferência. Pior, tá cheio de pastor conhecido e renomado. Eu só estou te ligando só para compartilhar isso com você, para mim me sentir um pouquinho menos covarde, para falar que eu não vou aceitar o convite. Ele falou: legal, só que você vai fazer o seguinte: antes do convite vindo do pastor, primeiro veio de Deus. E depois, se o pastor te convidou, é porque ele já reconhece o que você carrega. Por isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, prepara a tua mensagem, separa a tua roupa e vai entregar tudo que Deus mandar.
Irmão, deixa eu te dar um bom conselho. Para de andar com gente que se encaixa na tua vida e começa a andar com gente que se encaixa no teu futuro. Sabe o problema? O problema nosso, sabe qual que é? Se for para Jesus, aplauda mais alto. O problema nosso é que a gente quer ser legalzão demais com todo mundo. Ai, pastor, acho que você está sendo muito legalista. Não, nem legalista, nem legalzão. Você está sentando em mesas que já era para você ter levantado há muito tempo. Ai, pastor, mas pera lá, Jesus sentava com a prostituta, sentava com o leproso, sentava com o ladrão, sim. Mas quando ele se levantava da mesa, ninguém era a mesma pessoa. Não me diga em qual mesa você se assenta. Me conte o que acontece quando você se levanta da mesa. Sabe, está na hora da gente parar de ser uma igreja semelhante a um termômetro e começar a entender que Deus nos chamou para ser um termostato. Um termômetro que você põe no corpo, ele pega a temperatura ambiente. Termostato é aquilo que tem numa sauna, irmão. Do lado de fora pode estar 10 negativo. Do lado de dentro vai estar 20 positivo. Entra no teu trabalho, sabe o que acontece? Ops, postura, hein? Fulano chegou e não gosta desse tipo de conversa. Esse vídeo no grupo do WhatsApp não manda não, hein? Manda não, que isso não tem nada a ver com o que o fulano acredita. Irmão, começa a fazer a diferença no teu trabalho, começa a fazer a diferença na tua faculdade, começa a fazer a diferença na tua família. Por quê? Porque quando você pisar, eu preciso declarar essa palavra. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. A partir de hoje, aonde você pisar, a autoridade de Deus chega junto com você. A partir de hoje você chega para mudar ambientes. A partir de hoje você chega para manifestar a realidade dos céus. A partir de hoje, tem gente que vai olhar para você e vai falar, tem um semblante diferente, tem um sorriso diferente. Quem não conhece vai dizer, tem uma energia diferente. Você vai dizer, essa energia tem nome e ela se chama Espírito Santo de Deus. Eu falei para um amigo, legal, mas eu ainda estou com medo. Ele falou, então guarde essa frase para você. Toda vez que você receber um convite, tiver medo, se der medo, irmão, quase que eu fui para frente do espelho do meu quarto e fiz, yes, yes, yes. Eu fiz uma ativação, uma inteligência emocional ali para mim, entendeu? Separei minha roupa, preparei a palavra, cheguei no aeroporto no dia, despachei a mala, sentei na poltrona do avião, afivelei o cinto. Parece que ao meu lado se assentou a voz do medo. E todos os dias a voz do medo e a voz da fé vai bater na porta do teu coração. A voz do medo começa a falar no meu ouvido, Felipe, você não pode, porque tem gente muito melhor do que você. Não, você não poderia aceitar esse convite, você não. Mas a voz da fé vai me lembrar, Felipe, fica tranquilo, porque Filipenses 4,13, a minha palavra te garante, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo continua insistindo comigo, você não, isso não é para você, você é fraco demais, você não vai dar conta, isso é pesado demais para você, você não tem força suficiente para isso. Mas a voz da fé sempre vai me lembrar, quando você é fraco aí que você é forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo vai sempre tentar te acusar dizendo, ei, deixa eu te falar uma coisa, vai começar nessa empresa, se prepara para se envergonhar. Vai casar, se prepara para separar. Vai começar a empreender, se prepara para ser envergonhado. Se prepara para ver seus sonhos, seus planos sendo cancelados. Só que a voz da fé vai sempre te garantir, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. Então quando a voz da fé e a voz do medo batendo na porta do teu coração, alimente a sua fé e faça com que os seus medos morram de fome. Eu lembro que quando a voz do medo fala comigo ali, eu me lembro da frase do meu amigo. Eu começo a falar para mim, Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. Mas não mudou nada. Eu falo mais uma vez, Felipe, se der medo, vai com medo mesmo. Mas eu continuava sentindo medo. O Espírito Santo falou assim para mim, bacana frase. É PNL? Posta no Facebook. Manda no grupo do WhatsApp. O Espírito Santo testifica no meu coração dizendo naquele momento, Felipe, em momentos de medo você não precisa de frase de efeito. Você precisa consultar o que a minha palavra declara ao teu respeito. E em João a palavra de Deus vai dizer, o perfeito amor lança fora todo.
Pastor Felipe, mas quem é o perfeito amor? O perfeito amor é aquele que te amou primeiro. O nome dele é Jesus. Não, se for para ele, aplauda aí, pelo amor de Deus. Cadê os pentecostais? Cadê a galera só de 2.000 para baixo? Okay. A galera 2.000 para cima vai boiar aqui agora, não vai entender nada. Aí eu começo a lembrar de uma canção que eu ouvia. Deus vai na frente abrindo o caminho. Eu quero te ouvir, vai. Ele. Vou pegar teu lugar, vou começar a cantar nessas igrejas, hein, Marcelo? Quem conhece essa canção aí? Viu que a galera aí, a mais nova, tá tudo boiando, né? Que isso? Não é worship? É penteca chip, meu lindo. Cadê o povo penteca chip aí? Hã? Nós estamos na igreja preta, mas nós estamos de saia ainda, filho. Hã? Cadê as irmãs aí? Corta esse cabelo, raspa esse sovaco em nome de Jesus, amém? Baixa a unção do Cláudio Duarte aqui agora, Vitão. Volta comigo. Pastor, eu estou com medo, Deus já me deu uma palavra. É para mim começar, é para mim empreender, é para mim casar, é para mim começar meu ministério, é para mim ativar o meu chamado. Mas eu estou com medo. Está com medo? Coloca Jesus no começo. Ele vai abrindo o caminho. Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A partir de hoje o medo não te paralisa mais. A partir de hoje todo espírito de paralisia está caindo por terra. A partir de hoje eu declaro essa palavra. Ei, tem uma unção nova e fresca descendo sobre Lagoinha Barra Funda. A partir de hoje você vai andar sobre as águas e vai chegar no lugar aonde Deus tem para você. Só quem recebe essa palavra, dá um pulo da cadeira, pelo amor de Deus, e aplauda a Ele o mais alto que você puder. Ah, se tivesse alguém para adorá-lo aqui agora. Ah, se tivesse alguém para erguer as mãos, para falar com Ele, para dizer: a minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu futuro é teu. Será que tem alguém para falar com Ele aqui? Eu sinto Deus aqui. Ouça isso. Deus não te criou para você viver uma vida feito um mendigo espiritual. Sabe? Está na hora de você sair desse ciclo vicioso da mesmice. Irmão, há quanto tempo faz que você não vive uma nova experiência com Deus? Quanto tempo faz que você não volta às boas práticas do primeiro amor? Quanto tempo faz que o teu coração não queima por Ele? E aí a gente vem para o culto, levanta as nossas mãos e começa a cantar: por Ele que eu estou queimando a minha vida, gastando a minha vida. Obrigado, Marcelo. Falando, anda com amigos que te ajudam. Faz sentido para o teu futuro. Gastando a sua vida como? Com 2 horas de culto semanal? Isso é gastar a sua vida para Deus? Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos discípulos. Muitos deles tiveram as suas cabeças cortadas, outros morreram crucificados de cabeça para baixo. E você está gastando a sua vida como? Sabe, está na hora da gente parar de brincar de ser igreja. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E Deus não veio para você sobreviver espiritualmente. Ele te deu Jesus para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Por isso posso te falar uma coisa. No meio das suas lutas e das suas guerras, não peça a Deus para acalmar suas tempestades, mas tenha a fé e a ousadia de dizer: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E quando o louvor sobe é porque tem que terminar. Então essa é a terceira e última chave dessa manhã. Esse é aquele momento que você faz: tudo bem, vamos lá? Terceira e última chave da palavra. O espírito da falsidade está forte aqui hoje. Primeiro Deus te dá direção, mas não te dá explicação.
depois vai ter que ser mais esperto do que o diabo, vai ter que romper com o seu medo. Mas e por último, pastor, repita comigo, passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Vou perguntar de novo. Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Porque quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Tinham 12 dentro de um barco, 11 gritaram de medo achando que era um fantasma. Somente um disse, Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Está entendendo porque ninguém te entende? Está fazendo sentido agora porque está todo mundo achando que você é de outro planeta, de outro mundo. E realmente você é, porque nós não somos daqui não, nós somos da Nova Jerusalém. Para de tentar ser compreendido por todo mundo. Irmão, ninguém ouviu aquilo que Deus te falou. E palavra de Deus não tem que fazer sentido para os outros, tem que fazer sentido para você. Só que não é fácil dizer, Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Por que Pedro teve tamanha ousadia? Porque no Evangelho de Lucas a palavra vai dizer que em outra ocasião, Pedro, um pescador experiente, passa a madrugada toda pescando e nada pescou. Quando ele volta para a beira da praia, um encontro com Jesus muda tudo. Jesus fala para Pedro, Pedro, volta para o mar. Vai num lugar que você ainda não foi e faça algo que você ainda não fez. Mas sob minha palavra lança as tuas redes. Para você viver algo novo, você não precisa mudar de igreja. Você não precisa mudar de cidade. Você não precisa romper com o teu relacionamento. Porque Pedro voltou usando o mesmo barco, as mesmas redes, no mesmo mar. Só que Pedro tinha agora uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra, irmão, não importa se a política está favorável ou desfavorável, se o dólar está alto ou baixo, se a economia está indo bem ou mal, se você tem uma palavra, quem tem uma palavra tem tudo. A palavra fecha com Pedro lançando as redes, e um barco não foi suficiente, senão 2 tiveram que puxá-las. Então quando Pedro vive aquela experiência, ele fala, bom, para mim já decidi. Até sei que ele é o Deus da provisão, mas eu vou usar da face do Deus que veio para me trazer vida e vida em abundância. Porque no superficial eu não permaneço mais. Nas águas mais rasas eu não quero mais ficar. A partir de agora eu quero novas experiências com Ele. E se você não guardar nada dessa palavra, não se esqueça disso que eu vou falar agora. Quando Pedro teve a ousadia, ele disse, Senhor, se és tu. Ele não sabia se era ou não era. Mas quando ele fala, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. A resposta de Jesus foi? A resposta de Jesus foi? Entra na passagem comigo agora. Quando Jesus falou, vem, era alta madrugada, não tinha luz suficiente. O vento soprava contra. O barco estava açoitado pelas ondas. Mas quando Jesus falou, vem, Pedro não olhou as sandálias e falou, esses são os pés de Jesus. Pedro não olhou para a roupa e falou, essas são as vestes de Jesus. Pedro não olhou para o rosto e falou, essa é a face de Jesus. Não. Pedro não viu quem falou. Pedro ouviu quem falou. E a palavra de Deus vai nos dizer que a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem ouvido nesses dias? A voz da rejeição, a voz da angústia, a voz da depressão, a voz do sofisma, a voz dos dardos inflamáveis. Não, irmão, isso é só um ruído. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para aumentar a frequência do volume. E a partir de hoje você todos os dias vai ouvir, tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Guarde isso para você. O comando de Deus nunca foi olhos. O comando de Deus sempre foi ouvidos. Você está sempre pedindo para Ele, Deus me mostra. E Deus está falando, filho, eu não posso mostrar porque eu já falei. E toda vez que eu falo, você precisa entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus está esperando algumas atitudes suas. É semelhante a você dar o passo para Ele colocar o pé, para Ele colocar o chão para você pisar. E quando Pedro ouve, Jesus fala para ele, vem Pedro, vem andar sobre as águas comigo. Pedro então tira o pé para fora do barco e começa a andar sobre as. Não, naquela noite Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre o vem de Jesus. Porque a palavra de Deus é a garantia de que já deu
certo. Sabe qual é o nosso problema? Eu tenho percebido isso, pastor Vitão, que as pessoas mais espirituais que eu conheço são as pessoas mais simples que eu já conheci. Porque todo covarde vai esboçar uma falsa espiritualidade para esconder um espírito de covardia que existe dentro dele. E aí, lindão, vai começar a pregar quando? Aí sabe o que é, pastor? Estou estudando um pouco mais. Ah, legal, Jesus está voltando. E aí, vai começar nessa empresa, vai começar a empreender esse sonho quando? Sabe o que é, pastor? Ainda é pouco dinheiro. Pois é, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão também era pouca comida. Mas o que é pouco na sua mão é o começo do milagre nas mãos de Jesus. Coloca na mão dele. Vai marcar a data do casamento quando? Ai, pastor, estamos esperando o recurso. E Deus está falando, e eu estou esperando a data, porque quando tiver data eu marco, eu libero o recurso. Teve irmã que deu até uma cotovelada agora. Foi revelação não, tá? Mas guarde isso para você. Deus vai fazer tudo por você, menos a tua parte. Porque quem quer viver o que é sobrenatural precisa antes fazer o que é natural. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, quem te chama para andar sobre as águas é Jesus, mas quem tira o pé para fora do barco é você. E com isso eu encerro essa mensagem. Eu tenho 42 segundos, eu acho que vai dar tempo. Quando Pedro tira o pé para fora do barco, ele começa a andar sobre as águas, mas ele tira o foco de Jesus, e então ele começa a submergir. Ei, quando o carro novo chegar, não se esqueça de quem te disse vem. Quando a porta se abrir, não se esqueça de quem te disse vem. Quando o milagre se manifestar, não se esqueça de quem te disse vem. Sabe, Jesus não tem que ser a nossa última escolha, Ele tem que ser sempre a nossa primeira opção. E quando Pedro tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Quando nós tiramos o foco das coisas do alto, quando a gente tira o foco das coisas da eternidade, começa a mergulhar nas coisas passageiras, a gente também começa a se afundar. Mas eu ouvi um pastor falar a respeito disso. Uma vez em um sermão ele pregou dizendo, igreja, não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo naquele momento era dizer, pastor, com todo respeito, o senhor já andou sobre as águas? Pastor, com todo carinho, o senhor conhece alguém além de Jesus e de Pedro que andou sobre as águas? Posso falar? Ok, ninguém deixou, eu volto na próxima. Posso falar? O problema na nossa geração é que tem muita gente criticando e pouca gente construindo. A gente vê uma geração que tem coragem de falar coisas em redes sociais que nunca falaria na cara dos outros. A gente vê uma menina que se levanta numa geração sensualizada de TikTok, mas uma menina que se levanta para pregar do jeito dela. Ela acende a luz do celular, ela fala do brilho de Jesus, ela fala do iPhone 14, do iPhone 15, da atualização. Aí você entra nos comentários do Instagram, tá assim, ei princesa, prega Jesus, prega a Bíblia. Mas quando você entra no Instagram de quem falou isso, não tem convite para culto, não tem versículo bíblico, não tem palavra, não tem louvor, ninguém nem sabe que é cristão, mas está criticando quem está pregando. E o apóstolo Paulo vai dizer, quero que preguem do jeito certo ou do jeito errado, que o nome de Cristo seja glorificado. Posso falar algo? Posso falar algo? Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque falar do Pedro que afundou é muito fácil. Difícil é tirar o pé para fora do barco para andar sobre as águas com Jesus. Sabe, está na hora da gente parar de vir para culto como um espectador, como se isso fosse uma tela de cinema. Irmão, domingo é dia de vir à igreja, segunda-feira é dia de ser igreja. Que evangelho morno é esse que ninguém sabe o que você carrega? Sabe, aí a gente vem para o culto e fala, não gostei da palavra do Felipe, mas a do Jefferson Sueli foi top. Irmão, não gostou do culto? O problema é teu, o culto não é para você, o culto é racional. Quem tem que receber é ele, não é você. Aí a gente faz algo na igreja, ai, não gostei do card da conferência, viu, Vitão? Gostei do card não me agrada.
A igreja preta, esse negócio não gostei não. Bom, deixa eu te falar uma coisa, se for para criticar, fique em casa, o diabo já faz isso. Eu quero ver quem vem para a igreja para falar assim: pastor Vitão, pastora Lindsay, como é que eu posso contribuir com a visão desse lugar? Como é que eu posso vestir a camisa? Como é que eu posso ajudar o avanço do reino de Deus? O problema começa no nosso meio, quando tem muita gente se doendo e pouca gente se doando. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a partir de hoje. Não, fala, me ajuda aí, vai. Fala: a partir de hoje, aqui na Lagoinha, tem um padrão a ser seguido. Você vai se doer de menos e você vai se doar de mais. Porque aqui é menos mimimi e mais reteté. Se tem um povo do reteté, faz barulho para ele. Aleluia! Eu estourei o tempo em 3 minutos. Alguém me dá mais 2? Você me dá mais 2? Me perdoa. Eu não sei se eu volto mais aqui, então vou aproveitar. Quando Pedro tira o pé para fora do barco, ele anda sobre as águas. Mas em determinado momento ele começa a afundar. E para mim aqui estava a prova da fé de Pedro. Quem está comigo, diga glória a Deus. Porque quando Pedro afunda, ele prova onde estava a fé dele. Guarde algo para você: presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. Quando Pedro começa a afundar, ele olha para um lado, tem 11 homens dentro de um barco, e do outro lado tinha Jesus, o que para 11 homens era um fantasma. Pedro poderia muito bem ter dito: ei, discípulos, joguem um bote salva-vidas para mim. Ei, remem o barco, me tirem dessa água, pelo amor de Deus. Mas quando Pedro olha para aquele barco, ele logo pensa: não, naquela zona de conforto onde nada acontece, nunca mais. Naquele ambiente de incredulidade, nunca mais. Não volte para lugares a qual um dia você precisou orar para Deus te tirar de lá. Não volte para pessoas a qual um dia você precisou para que Deus te afastasse de cada uma delas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Sabe o que Pedro estava falando ali? Mostrando aonde estava depositada a fé e a confiança dele. É a palavra do salmista dizendo: elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. E quando Pedro grita: Senhor, salva-me, a Bíblia vai dizer que Jesus não correu até Pedro. Jesus não se deslocou até Pedro. Jesus não se moveu até Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a sua mão. E se ele estendeu a sua mão, é porque ele estava por perto. Porque toda vez que Deus te dá uma direção sem te dar uma explicação, o primeiro a chegar no lugar onde você vai estar Pedro, eu já sabia. Pedro, eu cheguei antes, eu já estava aqui. Pedro, nessa noite eu não queria te ver andando sobre as águas, Pedro. Fraco demais, falho demais, pecador demais, Pedro. Nessa noite eu não queria te ver andando sobre as águas. Você ainda vai pregar para 3.000 homens. A sua sombra ainda vai curar pessoas. Em meu nome vocês farão obras ainda maiores, Lagoinha. Pedro, nessa noite eu só queria saber para quem você grita socorro. Nunca busque nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você. E sabe qual é a mensagem crucial do Evangelho? E a mensagem final dessa mensagem? Pedro, fica tranquilo, porque o cair é do homem, mas o levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que te provisiona. O levantar é daquele que te escolheu. O levantar é daquele que não olha para o teu passado para determinar o teu futuro. Ei, Lagoinha, Barra Funda, eu não sei se tem alguém para se colocar de pé, mas eu estou aqui como boca de Deus para te falar: o cair é do homem, mas
Levante suas mãos, nós vamos cantar Eu Quero Viver Algo Novo. Levante suas mãos, levante suas mãos. Feche os seus olhos, essa canção é tua oração nessa manhã. Existe uma presença de Deus passeando sobre nós. Existe algo novo sendo gerado a respeito do nosso futuro. Ei, eu tenho uma boa notícia para te dar. No final da história você está do lado dos vencedores. Porque nós não somos daqueles que retrocedem e são envergonhados, mas nós somos daqueles que avançam e serão salvos. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Levante suas mãos o mais alto que você puder e grite essa canção cantando: Eu quero viver algo novo. Declare isso, vamos.